O enorme colosso começou a se mover. O maior e mais moderno porta-aviões do mundo deixou seu campo de batalha anterior e silenciosamente segue para o sul. Navio de guerra dos Estados Unidos, Gerald R. Ford, em missão oficial para caçar traficantes na costa da Venezuela. Uma força desse porte não é enviada só por alguns barcos com cocaína, tem algo estranho. Essa missão pode abalar o mundo inteiro. Apesar das aparências, o real objetivo dela não está em Caracas. Está no Kremlin. Já prepara planos para afastar a ameaça. Esta não será uma história sobre drogas. Esta é uma história sobre petróleo, poder e sobre como o efeito dominó pode atingir a Venezuela, abalar Washington e enfraquecer o próprio Putin. Vamos explicar por que a Venezuela virou alvo estratégico dos Estados Unidos da América, a importância do seu petróleo para a energia global e o motivo da preocupação do Kremlin com essa crise. E principalmente o que ocorre se a tensão entre Washington e Caracas virar confronto aberto. Agora vamos analisar onde esse conflito começou e por que ele não acontece apenas na costa da Venezuela, mas também no cofre de Putin. Você assiste ao Além das Fronteiras. Vamos começar. Por que Trump está atrás da Venezuela? Coloque o dedo na América Latina no mapa mundi. Em um lugar onde poucos passam férias. Venezuela. Um país que a maioria das pessoas conhece apenas por imagens de protestos, ruas destruídas e pobreza. Por isso, hoje é um dos principais alvos do presidente americano. Não porque de repente ele se importe com a vida em Caracas, mas porque esse país em colapso ameaça vários dos seus objetivos ao mesmo tempo. Primeiro, um breve contexto. Nicolás Maduro comanda a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas a realidade é exatamente o oposto da riqueza. A economia colapsou, a inflação destruiu as economias, a infraestrutura está em ruínas e milhões fugiram. A indústria do petróleo virou sucata, corrupção e sanções. Há muito petróleo lá, mas eles não conseguem extraí-lo por questões técnicas e políticas. Isso motiva Trump. Trump enxerga a Venezuela sob 3 prismas simultâneos. O primeiro é direto e interno. Milhões de pessoas fugiram da Venezuela, acabaram em países vizinhos, no México e uma parte delas também nos Estados Unidos. É uma das principais fontes de pressão migratória do Sul. Trump prometeu que vai parar essa onda. Ele não pode apenas colocá-las em um avião e mandá-las de volta, pois correm risco de prisão, repressão ou pior. Para resolver a migração, é preciso lidar com Maduro e a Venezuela. O segundo aspecto é político. Maduro tem imagem negativa nos Estados Unidos da América. Para muitos venezuelanos exilados, ele simboliza ditadura e futuro roubado. Para os eleitores de Trump, ele é um exemplo do inferno socialista, que gostam de usar como exemplo de advertência. Mesmo entre democratas, ele é visto como grande violador dos direitos humanos. Se o presidente americano conseguisse derrubar Maduro, ele ganharia pontos políticos em casa em todo o espectro. Isso é raro na América dividida de hoje. Trump sabe disso muito bem. Por isso ele chama Maduro de chefe de cartel de drogas. Ofereceu grande recompensa por sua cabeça e autorizou a CIA a executar operações antidrogas letais. E lançou uma série de ataques a navios na costa da Venezuela sob o pretexto de combater a cocaína. Publicamente, ele diz que está atrás dos contrabandistas. Nos bastidores, porém, até seus próprios aliados admitem que o verdadeiro problema é Maduro. E isso ainda não é a principal motivação. A terceira e mais importante camada é o petróleo. Se Caracas deixasse o controle de Maduro e empresas ocidentais entrassem, a Venezuela poderia ser o maior projeto petrolífero do século. Um projeto que influenciaria tanto os preços dos combustíveis nos Estados Unidos da América, quanto a renda de Vladimir Putin e o financiamento da guerra pela Rússia. É aqui que Caracas começa a se ligar ao Kremlin. Voltaremos a essa linha do petróleo depois. Para entender como o petróleo venezuelano ameaça Putin, é preciso analisar o cenário atual no mar e no ar. Porque o maior porta-aviões do mundo vai para a costa da América do Sul, porque Grã-Bretanha e Colômbia cortaram inteligência dos Estados Unidos da América e porque Caracas fala em ameaça de invasão.
No próximo capítulo, vamos olhar diretamente para essa guerra contra as drogas, que cada vez mais se parece com algo completamente diferente. Por que Washington está agindo a favor dos traficantes de drogas? Olhando o mapa, tudo isso parece absurdo. O exército mais forte do mundo, o maior porta-aviões, drones e bombardeiros de ponta. O alvo seriam barquinhos com cocaína. Isso não faz sentido. Washington, Caracas e Moscou sabem disso. Hoje, os Estados Unidos usam a guerra contra as drogas como uma desculpa perfeita. Isso permite que eles façam duas coisas ao mesmo tempo: pressionar Maduro sem declarar guerra e testar até onde Putin está disposto a ir para defender seu aliado sul-americano. Tudo começou de forma discreta. Os Estados Unidos da América afundaram navios alegando combater contrabandistas. Depois, incluíram drones de combate e ampliaram a operação para o Pacífico, elevando o número de mortos. Havia cada vez mais navios. Enfim, essa campanha antidrogas se tornou algo muito maior. Trump autorizou a CIA a operar diretamente na Venezuela sem julgamento, sem aviso, permissão para matar. Nesse momento, o jogo mudou de nível. Os Estados Unidos não atuam só no mar. Testam se conseguem atingir o regime também. E agora vem um detalhe que muda toda a dinâmica. Grã-Bretanha e Colômbia, principais aliados dos Estados Unidos da América na região, suspenderam o compartilhamento de inteligência com Washington. Por quê? Porque, segundo eles, essas operações violam o direito internacional. Funcionam como execuções extrajudiciais e têm alto risco de erro. Quando dois parceiros principais mandam parar, só pode significar uma coisa: Washington vai além de uma ação comum contra cartéis. E isso sem saberem o real motivo da determinação dos americanos. A Venezuela de Maduro está vulnerável, fraca e isolada no mundo. Ela não tem aliados que realmente lutariam por ela. A exceção é Moscou, mas ela não tem capacidade para grandes aventuras do outro lado do mundo. A América sabe disso. Por isso testa os limites agora. Quantos golpes o regime ainda pode suportar antes de começar a quebrar? Quantos choques o exército de Maduro aguenta antes de entrar em pânico? E, principalmente, quão longe Putin irá se seu aliado sul-americano correr risco de morte? É um teste para ver se é possível pressionar a Venezuela até que algo no sistema quebre. Até agora, tudo indica que Trump sabe exatamente onde isso leva. No próximo capítulo, mostraremos por que a Europa é o real motivo de Washington enviar ao Caribe uma força normalmente usada apenas em grandes guerras. O verdadeiro motivo é a carteira de Putin. Para entender por que o maior porta-aviões americano segue para a Venezuela, é preciso olhar para a Europa, pois aqui está o mais importante. A Venezuela tem, segundo estimativas, as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Irã, mais do que a Rússia. É um grande barril de ouro negro na beira do mapa, até agora só parcialmente aberto. Se fosse totalmente aberto, poderia impactar os preços globais do petróleo, o que chama a atenção de Washington. A extração nesse país latino-americano está bem abaixo do potencial de suas reservas. Essa é a realidade. Mas outra coisa também é verdade. A tecnologia, o know-how e o dinheiro para um reinício existem. Eles dependem de empresas americanas e ocidentais, que antes atuavam na Venezuela, mas hoje são impedidas por sanções e riscos políticos. Se o regime em Caracas mudasse e chegasse ao poder um governo disposto a abrir as portas para o Ocidente, o negócio do petróleo voltaria. Não em um mês nem em um ano, mas no prazo de alguns anos, bilhões de novos barris por dia começariam a entrar no sistema e então o jogo mudaria. É aqui que entra em cena Donald Trump e sua maneira de pensar. Ele não vê o petróleo apenas pelo preço da gasolina nos postos americanos, embora isso também seja extremamente importante para ele. Ele também a vê como uma arma geopolítica. Se ele fizesse da Venezuela um pilar do sistema petrolífero ocidental, ganharia 3 benefícios de uma vez: petróleo mais barato no país, melhor posição de negociação com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e mais influência sobre Vladimir Putin. Porque se tem alguém que vive do petróleo, além dos árabes, é justamente a Rússia. O orçamento e a máquina de guerra da Rússia dependem da venda de petróleo e gás.
Mesmo que Moscou hoje venda com descontos para a China, Índia e outros países, ainda se trata de dezenas de bilhões de dólares por ano. Esse dinheiro vira mísseis, drones e tanques. Se o petróleo venezuelano controlado pelo Ocidente chegasse em massa ao mercado, haveria nova concorrência, reduzindo preços e afastando exportações russas. A Rússia teria que oferecer descontos ainda maiores para manter seus compradores. Menos dinheiro chegaria ao Kremlin. Menos dinheiro chegaria à linha de frente na Ucrânia. Isso não é teoria abstrata. Isso é um golpe direto na carteira de Putin. E é exatamente por isso que a Venezuela é muito mais do que um aliado exótico na América Latina para Moscou. Garante que o Ocidente não obtenha outra grande fonte de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, próxima às refinarias dos Estados Unidos da América. Além disso, o petróleo pesado se adapta às tecnologias já existentes deles. Para Putin, sanções, tetos de preços e aumento da produção venezuelana formariam uma mistura tóxica. Isso não causaria colapso imediato da Rússia, mas enfraquecimento a longo prazo. Sente-se, este é um momento crucial. Trump não precisa atacar Moscou para atingir Putin. É só ele abrir as torneiras em outro lugar. E a Venezuela é o candidato ideal. Regime fraco, grandes reservas, perto dos Estados Unidos da América, fora do Oriente Médio e da influência direta da China. Esse é um alvo clássico da geopolítica do petróleo. E é exatamente nessa lógica que devemos entender o fato de que agora o maior porta-aviões americano está navegando em direção à América Latina. A presença dela é um sinal militar para Maduro, mas também um aviso econômico para Putin. Putin não é um espectador passivo, ele percebe o que acontece. E já faz anos que ele se prepara para o dia em que os Estados Unidos da América tentem tirar a Venezuela de sua influência. Por isso, ele assinou acordos estratégicos com o regime de Maduro sobre energia, segurança e defesa conjunta contra sanções. Por isso, os russos enviam conselheiros, defesa antiaérea e assistência técnica para driblar sanções. O Kremlin entende muito bem que a luta pela Venezuela é uma luta indireta pelo petróleo russo e pela capacidade de financiar a guerra. No próximo capítulo, analisaremos essa linha. Como Putin se relaciona com Maduro e o que Moscou construiu na Venezuela. E até onde pode ir, caso Trump pressione ainda mais Caracas. Porque no momento em que o equilíbrio do petróleo começar a oscilar, isso deixará de ser uma operação local nas margens da América do Sul e se tornará o centro aberto de dois mundos energéticos. Porque a Venezuela é estratégica para Putin. De Moscou, o país não parece exótico nem distante. É um dos poucos pontos firmes que a Rússia tem no hemisfério ocidental, o único local capaz de simbolicamente reduzir a influência americana na região. Por isso Putin mantém Maduro vivo, mesmo que isso signifique enviar dinheiro, conselheiros e armas para um país que está a milhares de quilômetros de distância. Para o Kremlin, é um investimento barato com grande retorno geopolítico. Tudo começou com empréstimos, projetos conjuntos e assistência técnica. Continuou com fornecimento de armas, sistemas de defesa antiaérea, especialistas em segurança e especialistas em contornar sanções. Moscou manteve Caracas de pé por anos quando outro regime teria caído. Nos últimos meses, isso se intensificou ainda mais. Putin firmou parceria estratégica mais forte com a Venezuela, alinhou o país aos interesses energéticos russos, ampliou a cooperação de inteligência e permitiu colaboração militar mais próxima. Ele sabe que, se Caracas caísse, perderia um aliado nas Américas e uma garantia para seus planos energéticos. Mas é justamente aqui que a Rússia tem sua maior fraqueza. Moscou não pode bancar confronto militar direto com os Estados Unidos da América na América Latina, pois não possui frota, bases ou logística na região. Pode aumentar o apoio ao regime de Maduro, fornecer sistemas que dificultem operações dos Estados Unidos da América e ajudar a Venezuela com drones, radares e inteligência. E claro, mostrar ao mundo que, se os Estados Unidos da América passarem do limite, a Rússia não vai ignorar. Putin não precisa dizer isso em voz alta, mas age como se soubesse que esse conflito não é apenas sobre drogas e Maduro. É sobre se ele consegue manter seu último ponto forte no hemisfério ocidental. E aqui chega o ponto crucial. Quanto mais os Estados Unidos da América se aproximam da costa venezuelana, maior o risco desse confronto velado virar um embate aberto entre duas potências.
a América aparenta conduzir uma operação de baixa intensidade. O Kremlin vê isso como um ataque a um de seus últimos pilares de influência. No próximo capítulo, vamos analisar como esse jogo pode ser na prática. Quais cenários os Estados Unidos da América têm sobre a mesa? O que Trump pode fazer sem desencadear uma guerra aberta? Qual é o limite em que Putin não poderia mais atuar nos bastidores? Porque, se o conflito em torno da Venezuela passar de operações secretas para um confronto aberto, não será apenas uma história sobre um país no sul. Será um teste dos limites dos Estados Unidos da América e da Rússia nesta nova guerra por influência e energia. Até onde Trump pode ir e onde começa o risco de uma grande guerra, aqui começa a parte mais perigosa de toda a história. Até agora, os Estados Unidos da América agiam em uma área apresentada como Operação Antidrogas. Todos os envolvidos, Washington, Caracas, Moscou, sabem que o verdadeiro conflito está em outro lugar. Agora, Trump pode deixar de agir nos bastidores e passar para ações abertas, impossíveis de disfarçar. Primeiro, é importante dizer claramente: Trump, os americanos e o Pentágono não querem uma grande guerra. Ao mesmo tempo, ele sabe que Maduro é fraco, isolado e que o regime só se mantém pela ajuda externa e pelo medo. Essa é a combinação ideal para operações curtas, rápidas e cirúrgicas com as quais Trump gosta de demonstrar força. Assim como em 2018 na Síria e na intervenção contra o programa nuclear iraniano. O cenário número 1 é a continuação do que vemos hoje. Ataques a navios, intervenções aéreas, operações da CIA, que enfraquecem gradualmente o regime e, ao mesmo tempo, testam suas reações. É um jogo de desgaste que pode isolar Maduro e levá-lo a cometer erros. Ao mesmo tempo, é o menor risco para os Estados Unidos da América, porque se algo explodir, sempre podem dizer que foram contrabandistas, não política. O segundo cenário é mais duro. Os Estados Unidos poderiam atacar diretamente as estruturas militares ou paramilitares usadas pelo regime para controlar o território. Ataque com mísseis a bases ou depósitos de armas. Nada que pudesse ser interpretado como uma invasão, mas o suficiente para que Maduro entenda que as regras do jogo estão mudando. Uma operação assim seria rápida, precisa, e o Pentágono sabe como fazê-la sem arriscar seus soldados. Trump justificaria politicamente como necessário, alegando ser um golpe nos cartéis de drogas, mesmo que todos soubessem que se trata do regime. O cenário número 3 é o mais perigoso. Um ataque à infraestrutura que mantém o regime de Maduro vivo, nas instalações de petróleo, nós logísticos, depósitos militares, centros de comunicação. Esse é o limite que a Rússia não poderia mais ignorar. Moscou interpretaria isso como uma tentativa de mudança de regime, e é justamente aí que existe o risco de o conflito escalar para um nível superior. E agora, o mais importante. Os americanos não precisam enviar tropas para influenciar a Venezuela. O Pentágono tem mais de 15 mil soldados na região, centenas de aviões e toda uma frota de ponta. Os Estados Unidos da América podem atacar por mar, ar e operações de inteligência. Eles nem precisam pisar na Venezuela. Isso limita as opções de Putin, já que a Rússia não compete militarmente com os Estados Unidos da América na região. Ele só pode fornecer equipamentos e outros tipos de ajuda. Por isso, Trump está hoje em uma posição muito mais forte lá do que Putin. Washington possui força e infraestrutura regional, enquanto Moscou tem apenas declarações políticas e presença militar limitada. E isso significa apenas uma coisa: se decidir realmente balançar a cadeira de Maduro, nada vai impedi-lo fisicamente. A questão não é se ele pode. A questão é se ele quer. No próximo capítulo, analisaremos o que Putin pode fazer. Onde está a linha vermelha dele? E se existe um ponto em que a Rússia deixaria de apenas protestar e começaria a agir de forma concreta. Se o porta-aviões navio de guerra dos Estados Unidos, Gerald R. Ford, se aproximar, o mundo vai observar se esse confronto por petróleo vira uma crise entre Rússia e Estados Unidos. O que Putin pode se permitir fazer? Quando se fala em crise entre os Estados Unidos e a Rússia, a maioria das pessoas pensa na Europa, no Ártico ou na Síria, não no Caribe. Mas é exatamente aí que hoje os interesses das duas potências estão se cruzando.
E é justamente nessa parte do mundo que Putin enfrenta seu maior problema. Sua capacidade de intervir nessa região foi reduzida ao mínimo. Primeiro, os fatos duros. A Rússia possui centenas de conselheiros, técnicos e especialistas em segurança na Venezuela. Eles auxiliam na manutenção de equipamentos militares, defesa de instalações críticas e apoio aos serviços secretos. Moscou entregou a Caracas sistemas antiaéreos, radares modernos, bloqueadores digitais e apoio energético. Tudo isso é útil, mas só quando o inimigo é fraco. Contra uma potência que está enviando para a região o maior porta-aviões do planeta, isso é apenas uma força simbólica. Putin sabe disso muito bem. Na América Latina, ele não pode se fazer de durão. Ele não pode enviar frota, mover o exército ou abrir nova frente contra os Estados Unidos da América. Se tentasse, poderia passar vergonha. Passar vergonha na geopolítica é o que ele menos pode fazer enquanto trava a guerra na Ucrânia. O que ele pode fazer? Primeiro, ampliar o apoio a Maduro para prolongar o regime, mais equipamentos, inteligência e exportação de armas e drones. O chefe do Kremlin sabe que sua influência na Venezuela é mais barata para ele do que outras operações, e ele não quer perdê-la. Em segundo lugar, ele pode tentar provocar uma crise diplomática na Organização das Nações Unidas dentro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul através da mídia. Acusar rapidamente os Estados Unidos da América de violar o direito internacional e atacar a soberania de um país independente. Moscou sabe que essa mensagem costuma ter ouvintes na América Latina. Países da região não gostam quando os Estados Unidos levam navios de guerra para perto de suas costas. A terceira opção é a mais sensível: operações cibernéticas. A Rússia desenvolve há tempos meios para atacar energia, comunicações e logística de seus adversários. Se a crise na Venezuela piorasse, Moscou poderia usar métodos invisíveis, ataques para atrasar operações dos Estados Unidos da América, prejudicar o comando ou aumentar a pressão política em Washington. Nada que os Estados Unidos da América não pudessem identificar, mas o suficiente para deixar claro: se vocês forem atrás da Venezuela, nós atacaremos em outro lugar. Putin está em posição desconfortável na disputa pela Venezuela por fatores geográficos, econômicos e militares. Ele observa enquanto o poder americano se volta para o seu aliado mais importante nas Américas. E não tem uma maneira real de detê-la. Isso nos leva à principal pergunta: se os Estados Unidos decidirem pressionar o regime de Maduro até o limite do colapso, até quando a Rússia vai apenas protestar em voz alta? E o que Moscou fará se houver o risco de cair a última fortaleza da influência russa na América Latina? E é exatamente aqui que toda a história muda. O que acontece se Washington parar de fingir que é só sobre drogas e começar a pressionar de verdade? E o que pode acontecer se Putin decidir que não tem mais nada a perder? Porque se essa crise se agravar, pode se tornar uma das confrontações mais sérias entre os Estados Unidos da América e a Rússia desde a Guerra Fria. Procure a resposta nos minutos finais deste vídeo. Lá ficará claro se é só um confronto regional ou o início de uma nova guerra silenciosa por petróleo e poder. Conclusão: porta-aviões, petróleo e o dilema de Putin. Ao observar a história de longe, de repente não é mais sobre a Venezuela. Um porta-aviões se moveu do Oriente Médio para a América Latina, mas na verdade, algo mais também está se movendo. O equilíbrio de poder entre Estados Unidos da América e Rússia. Trump está jogando duplo. Ele enfrenta traficantes de drogas e o ditador em Caracas. Em casa, ele ganha pontos políticos por sua postura dura contra a migração e os cartéis. Nos bastidores, porém, ele está lidando com o mais importante: se ele conseguirá abrir o cofre de petróleo venezuelano de forma que o Ocidente se beneficie e, a longo prazo, isso prejudique Putin. Os impactos são claros. Se os Estados Unidos da América mantiverem pressão cautelosa e ações simbólicas, o regime de Maduro pode sobreviver, porém enfraquecido. A Rússia vai manter sua influência na América Latina, mas vai ver os Estados Unidos limitando seu espaço de manobra numa região que considerava um confortável quintal. Se Washington pressionar mais, pode gerar turbulências nos mercados de petróleo e reações de Moscou, mas também pode conseguir impulsionar a produção de petróleo venezuelana sob sua influência.
Cada barril extra no sistema fora da Rússia pressiona a receita do Kremlin a longo prazo. Para Putin, é um dilema sem saída elegante. Se ele não fizer nada, corre o risco de, em alguns anos, enfrentar o Ocidente, que além de seus próprios recursos também terá os campos venezuelanos. Se reagir de forma mais agressiva, pode enfrentar confronto direto com os Estados Unidos da América em região onde é fraco. Ele pode apoiar mais Maduro, protestar na Organização das Nações Unidas ou atacar no ciberespaço, mas não mudará a realidade. Se esse equilíbrio energético mudar, as consequências surgirão na linha de frente da Ucrânia e no orçamento russo. Para nós europeus, isso não é algo distante. Os preços do petróleo e do gás determinam quanto pagamos pela energia, como está a inflação e quanto dinheiro a Rússia tem para novas aventuras. Sente-se e pense nisso dessa forma. No radar, você tem um país em colapso, um presidente americano que finge lidar com drogas e migração, e um líder russo que observa o mapa e conta cada barril. A pergunta que precisamos fazer não é se a luta na Venezuela é pelo Maduro. A dúvida é se ali iniciou uma nova guerra silenciosa pelo petróleo e pelo futuro do poder de Putin. E se Trump vai decidir realmente jogar seu as negro na mesa? Um ataque à Venezuela, na constelação que descrevemos, pode ser tentador demais para ele resistir. Ou ele só vai manter isso como ameaça para deixar o Kremlin em suspense? Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado.